Iniciando a gravação iniciada. Seguimos. Depois eu vou baixar aqui e deixar disponível para vocês todo o arquivo. Qual é meu objetivo na noite de hoje? O que nós preparamos, a professora Maricela e eu, para o trabalho de curso de vocês mostrar agora. Demoramos algumas semanas para podermos nos encontrar e vamos fazer online hoje para poderem compartilhar mais facilmente com colegas depois. Eu vou colocar tudo dando certo. O vídeo no canal no YouTube para ficar mais leve e todo mundo poder assistir. Então, algum colega de vocês que não puder estar aqui vai poder acompanhar depois daí. Eu vou hoje mostrar o nosso regulamento novo e a nossa portaria. Para qualquer dúvida que apareça, a gente poder tirar aqui junto. Então, Duda, Léo, Andressa, Tainara, qualquer coisa, não só de vocês, mas que colegas tenham dito para vocês e dúvidas, podem trazer também, a qualquer momento. Vocês, sejam terceiros, para a gente compartilhar as informações e ficar tudo mais claro possível. Qual foi o nosso objetivo, a princípio, fazendo essas novas regras para o trabalho de curso? Que toda vivência de vocês durante o curso possa ser aproveitada. Por isso que não é mais trabalho de conclusão de curso, porque vocês podem escolher fazer sobre algo feito muito antes da conclusão. Quem fez uma monitoria, iniciação científica, determinado estágio, publicou um artigo, participou por um ano do projeto de extensão, participou por um ano do grupo de estudos, registrado com o professor, grupo de pesquisa, como agora a professora Esperança e Bruno Leitão tem uma nova edição do grupo de pesquisa deles, com vagas, e um núcleo de pesquisa, como acontece com o NAFRE, com ligas, pelo menos um ano. Então, são atividades feitas antes da conclusão de curso. Por isso, é uma primeira informação, uma primeira novidade, não chamarmos de trabalho de conclusão de curso, mas de trabalho de curso, porque ele é feito com atividades de qualquer momento do curso. Agora eu vou compartilhar minha tela para poder gravar para vocês, mostrando os documentos, e a gente pode trabalhar um pouco com eles. Eu não vou mostrar todo o regulamento, porque muita coisa se repete bastante, mas para que fique bem claro como a gente lidar com ele. Vou compartilhar aqui para vocês. Para eu achar o documento que eu baixei, para poder compartilhar com vocês. Colocá-los na área de trabalho, porque eles estão aparecendo. Aqui a resolução, falar dela normais. E agora o regulamento. Apareceu para vocês o regulamento? Alguém confirma para mim? Tudo bem com ele? Para mim, só está aparecendo a página inicial. A sua tela do computador inicial. Apareceu agora o regulamento? Eu vou compartilhar de novo.
Não. Então, eu vou compartilhar de novo. Como eles viraram abas, acho que vai ficar mais fácil. Desapareceu. Acho que vai ficar melhor. Agora ficou melhor? Sim, tá dando para ver o regulamento. Só tá pequeno. Mas aí dá para aproximar no próprio Teams. Melhorou? Sim, top. Bom, a gente tem aqui no regulamento algo que não acontecia antes e a gente passou a ter. Bem incluído no artigo 2º, que nós temos 14 modalidades para trabalho de curso. Atenção para isso. Não é que o trabalho de conclusão de curso pode ser substituído por uma coisa dessas. Não. O trabalho de curso é uma atividade obrigatória para o final do curso que pode ser realizado em uma de 14 alternativas. Então, tudo isso é trabalho de curso. Pode ser um artigo científico feito para a conclusão de curso ou que tenha sido publicado antes. Pode ser uma monografia, que ficaria um texto acadêmico maior que o artigo científico. Pode ser uma peça prático-processual. Pode ser um projeto de lei. Relatório de atividade prático-profissional. Relatório de grupo de estudo. Se sob acompanhamento e coordenação do professor ou professora, do mesmo modo com a liga acadêmica, do mesmo modo com monitoria, do mesmo modo com núcleo acadêmico, iniciação científica e extensão. Essas atividades, grupo, liga, monitoria, núcleo, iniciação, extensão, permanecendo por pelo menos um ano. Pode ser relatório de visita técnica guiada, aí vai ter que ser orientado. O orientadora vai ser o professor que conduziu, levou para a visita e se responsabilizou pelo evento. Relatório de estágio, seja ele no SESMAC, ou em escritório conveniado, ou em órgão do judiciário. Relatório de trabalho voluntário assistencial. E aí, por pelo menos um ano, que comprove que aquilo teve uma atividade jurídica envolvida. E aí vem o relatório, isso será justificado no relatório, e que tenha a direção da instituição confirmando por documento, por declaração assinada, que você esteve ali por um ano. Então, essas são nossas 14 modalidades. Muita coisa que vocês podem pensar pode se encaixar nessas modalidades. E aí, a professora Maricele e eu, a gente examina cada caso para podermos incluir. Então, são 14 que podem se desdobrar um pouquinho ainda. Claro até agora quanto a isso? Quanto a essas nossas modalidades, gente? Alguma dúvida? Sim. Vamos seguindo, então. Vou voltar lá na aba onde eu estava com o nosso regulamento. Bom, temos que vai ter que seguir a VNT, tudo que está sendo escrito. E como é que vai ser escrito? Nós vamos ter modelos para tudo isso. Quem já tem modelos que já ofereci estágio, de iniciação científica, de extensão, de arquivo, está lendo igual. Tá? Aqueles continuam. A gente vai ver caso a caso agora modelos para as novas modalidades. Nós já tínhamos para arquivo, para estágio, para extensão. Nós já tínhamos modelos para artigo, monografia, extensão, iniciação científica e estágio. A gente vai ver, a professora Maricele está vendo comigo isso, modelos de relatórios para as novas modalidades. Então, não se preocupem, ainda esse mês a gente está disponibilizando se precisar. Quem quiser, adaptando os modelos que já temos, está tudo bem. Tudo bem. O que é fundamental? Toda atividade que envolva, todo relatório de atividades que envolve você estar em algum lugar, núcleo, um grupo, um projeto de extensão,
uma visita técnica, será preciso ter evidências de que você esteve naquela atividade durante. Será fundamental isso. Isso não é problemático. Toda atividade que se desempenha tem fotos. Então, isso é muito fácil da gente ter essa parte de evidências, tá? De que você esteve ali naquele evento, naquela atividade. Bom, há um termo de isenção de responsabilidade. Vocês podem ver aqui. Esse termo já foi disponibilizado para vocês no Google Classroom. Quem não tiver o termo, quem não tiver acesso ali, quem não conseguir com representantes, fala comigo por e-mail ou pelo Teams que eu mando rápido. Não se preocupe quanto a isso. Há 3 documentos fundamentais para a gente ter em mente. Tá? 3 documentos. Termo de isenção de responsabilidade, que a responsabilidade é toda do orientando, não é do orientador, não é da coordenação do curso, sobre o que é o conteúdo daquele texto. O termo de orientação, que o professor assina, a professora assina, concordando em se orientar com você, ou melhor, orientar você, e o próprio texto do relatório ou do artigo do seu trabalho de conclusão de curso. Então, esses 3 documentos são fundamentais e já tem modelos para 2 e as regras para o terceiro, para o trabalho de curso. Prosseguindo aqui, são objetivos de trabalho de curso. As finalidades esperadas pelo MEC estão descritas no artigo 3º. Coordenação do trabalho de curso. Ela presume que havia dessa atividade que tenham sido cumpridas certas disciplinas, ou que esteja em andamento, se alguém, qualquer incidente não pôde cumprir antes, seja porque houve reprovação, ou que veio por transferência. Então, pode ter uma dessas disciplinas ao mesmo tempo que está cuidando do trabalho de curso. O que a gente precisa reformar está colado aqui no parágrafo 3º. Professores orientadores. Trabalho de curso de natureza acadêmica sob orientação de um professor orientador que exerce atividade junto ao curso de Direito de Maceió. O que é que isso significa para a gente? Que não pode ser professor que esteja vinculado apenas ao curso de Direito de União dos Palmares ou de Arapiraca. Eu reforço isso, pessoal, porque temos mudanças às vezes, e o professor pode se desligar de Maceió que apenas com curso de Direito do Interior. Aí nós teríamos um problema. Nós temos mais de 60 professores no nosso curso. Nós temos uma lista aberta aqui em algum lugar. Vamos estar compartilhada com vocês agora aqui comigo, mas ela já foi disponibilizada. Bom, se isso já foi uma pergunta que toda gente encaminhou para mim, obrigado, já posso adiantar aqui essa gravação. Temos uma lista de professores com áreas deles e e-mails para contar. Com aqueles e-mails, vocês acham qualquer professor pelo Microsoft Teams para mandar mensagem. Podem entrar em contato no dia a dia de aulas, podem entrar em contato pelo Teams, podem entrar em contato por e-mail com esses professores. E se for um professor vinculado ao curso que não estiver na lista? Pode? Pode. O importante é estar vinculado ao curso. A gente inclui aqueles que estão contratados sob regime de tempo integral ou tempo parcial na lista. Mas, desde que ele concorde, qualquer professor do nosso curso pode assinar a orientação. Isso não é problema. Tá? Ali é indicativo de que aqueles professores já se predispõem a orientar. Isso não quer dizer que você, abordando o professor, a professora, ele vai te dizer sim. Porque pode já ter muita gente que esteja orientando. Pode já estar com muitas outras atividades. Lembre que alguns professores estão orientando das 4 turmas do mestrado também. Então, pode ser que não possa orientar. Acontece. O que eu peço é que não tenha como único critério se foi alguém que te deu aula. Se é alguém que você já conhece. Porque isso não é fundamental. Fundamental é a pessoa poder acompanhar a pesquisa ou atividade naquela área. Por exemplo, temos professores que levam alunos vocês foram levados para o presídio, querem, com a visita técnica do presídio, fazer um relatório de visita técnica. O
professor que levou ali vai orientar. Ele sabe o que aconteceu. Ele tinha os objetivos dele quando levou a turma. Então, é ele que vai poder orientar. É um professor com quem você faz estágio. Tudo bem, mais fácil. Não é um estágio dentro do SESMAC ou com o professor do SESMAC. Pode ser? Pode, se houver convênio. E aí, caso a caso, se for no Tribunal de Justiça, no TRT, presuma convênio em tribunal. Se for em escritório da advocacia, aí fala com a gente. A gente vê caso a caso, se fica tudo bem. Tá? Então, não se preocupem. O que não estiver diretamente descrito no relatório e eu não estiver explicando aqui, manda mensagem para a gente, para a Maricela e para mim, e a gente esclarece. Por que eu peço que mandem mensagem nesses casos excepcionais? Porque talvez a gente precise caminhar para a condenação, se houver pressuposto de convênio. Então, tendo a mensagem por escrito, a gente vai ter o documento para poder ver como a gente vai proceder. Mas aí, caso excepcional, algo fora do nosso cotidiano, tá? Não se preocupem, isso é rotina, isso é comum, isso não é problema para nós. Pelo contrário, nos ajuda a reformar o regulamento. Se de repente algo que estejam trazendo a gente devia ter incluído ali, nós vamos conversar depois para reformar. Acatamos em caso excepcional, agora, e depois reformamos para a turma seguinte o regulamento. Então, é bom tudo que trouxerem extra-regulamento para nós. É positivo, nos ajuda. Bom, voltando ao nosso regulamento. Temos aqui uma previsão. Professores em regime de tempo parcial de contratação, professores em regime de tempo integral de contratação, há uma predisposição para uma quantidade mínima de orientações. Professor contratado em regime horista, de turmas que ele ensina. Se concordou, está tudo bem. Não tem problema. Vai substituir um professor orientador. Parágrafo 6º. A substituição de orientador só será permitida quando outro docente assumir formalmente a orientação com concordância e com conhecimento do professor substituído. Pode ter sido falha de comunicação e o professor ainda achar que é seu orientador. Vamos evitar mal-entendido, vamos evitar constrangimentos. Então, mandou mensagem uma ou duas vezes. Depois que o professor concordou, o professor sumiu por semanas, desapareceu. Ele não é seu orientador. Ah, mas assinou o termo. Fala comigo, fala com a professora Maricela. A gente faz a mediação para substituir essa orientação. Pensem assim, se está difícil de falar com o professor para assinar o termo, é necessário procurar outro orientador, outra orientadora. Já pressupõe daí a dor de cabeça. Tá? Uma semana, até 2, em alguns casos, é um tempo razoável. Mais do que isso, não. Porque o orientador alguém que se predispõe a estar continuamente em contato com as pessoas. Ele ou ela orienta, seja qual for a modalidade das 14. E não é questão de, o professor é uma pessoa muito ocupada. Todo mundo é ocupado, vocês sabem também. Todo mundo está muito ocupado. A comunicação é necessária. Veja, eu, para poder falar com vocês, para essas orientações passarem o maior número possível de concluintes, nos comunicamos online. Então, há meios diversos para a comunicação com orientadores. Nós não temos uma previsão de mínimo de reuniões que vocês vão ter com eles, meio de comunicação utilizado que funcionar para regularmente ter orientação do que for definido entre vocês, está valendo. Não existe um número certo de reuniões, de contatos, é o que o professor estipular com você, que vai ficar definido. Fulano 2 vezes por semana se encontra com o orientador. Eu, 2 vezes por mês. Se é o que funciona naquela relação, é o que está valendo. Tá? Caso a caso. Qual meio que vai utilizar? Vai usar o WhatsApp? Vai usar o Teams? Vai usar o Google Meet? Vai usar Zoom? É o que vocês definirem juntos.
Por exemplo, eu sou atual do Catão, trabalho em Brasília. Alguns professores, o professor França Júnior, no interior de Alagoas, boa parte da semana, o professor Evelino também. Então, tudo depende do que ficar em acordo entre o concluinte e o orientador. Não tem regra pré-estabelecida quanto a isso. Se alguma coisa que eu estiver falando não ficar claro, ou quiserem que eu repita, ou que esclareça, explique de outro modo, me avisem, tá? Porque além dessa comunicação estar sendo gravada, precisa ficar clara a gravação para quem vai receber depois gravado. Então, qualquer coisa, me avisem, tá? Para eu poder transmitir de outro modo. Adianta até, por favor, os coleguinhas que vão receber essa gravação, avisem por gentileza para eles, de preferência tentarem ouvir com fone. Tem que ficar melhor. Bom, voltando ao regulamento. Compete ao professor orientador, escolhido pelo discente, você que escolhe, ou designado pela coordenação, se não for possível você escolher, para situação excepcional, analisar e avaliar se os trabalhos de curso que lhe forem entregues. O que é que isso significa? Já gerou algumas dúvidas. O que é que isso vai significar? Que é o orientador, é a orientadora quem dá a nota. Quando chegar o momento, o orientador vai dizer, olha, a versão agora que você entregou é a versão final. Não cabe mais você mudar. Você vai entregar agora. Se tiver problema, se tiver pendência, vai para lá. Então, vai haver revisões, indicações de leituras, vão surgir. Vai chegar o momento em que o orientador vai dizer, agora, próximo você vai me entregar a versão final. Quando disser isso, já é para definir nota para você. Aí o que acontece? Essa versão final, com o documento de avaliação, vão ser enviados pelo orientador para o e-mail de avaliação. É o e-mail que a professora Maricele e eu vamos usar para arquivar a versão final. Não existe mais, vocês podem ter ouvido falar disso com turmas passadas, versão em CD e versão impressa. Nem existe mais uma apresentação oral em público. Tá? Nem uma apresentação oral em vídeo. Não. É o texto avaliado pelo orientador ou pela orientadora. Está claro isso até agora? Bem, se alguma dúvida surgiu, me avisa, tá? Estou aqui para que fique bem claro. Somente terá seu nome publicado na lista de discentes aprovados nos trabalhos de curso aquele que obtiver aprovação integral, nota e presença na disciplina do trabalho de curso. Isso gerou dúvida, sei, por causa de presença. Por quê? Porque nós podemos ter a necessidade de algumas atividades com frequência. Não encontramos para esse semestre. Mas turmas futuras pode acontecer. Já informamos para vocês antes, não temos aulas nessa disciplina. Mas se precisarmos de um controle de frequência, seria parte de uma avaliação. O que nós temos para avaliação de vocês é o trabalho de curso. Somente isso. A disciplina trabalho de curso é uma disciplina com carga horária a ser cursada. Só que isso não quer dizer que tem aula em sala de aula. Nós não temos isso. Aí agora a gente começa a ver cada modalidade. Você vai fazer um artigo, você contém entre 15 e 30 laudas de texto. No formato A4, nas regras da ABNT, de acordo com o modelo que já existe. Se você já teve um artigo publicado, olha o parágrafo 3º, será aceito como trabalho de curso se a publicação tiver ocorrido em revista qualificada. O que é isso? Revista com quadros. Já vimos em sala, no 8º período, quadros. A1, A2, A3, A4. Quadros P1, P2, P3, P4, quadros C. Tem quadros na revista, espera que tem que ser revista qualificada. Tá? Já teve antes publicado? Está valendo para essa turma, estou dizendo isso gravado, está valendo. A revista sem quadros foi publicado antes, por quê? Porque foi antes desse regulamento. A gente está nessa brecha. Tá? Para essa turma. Para quem veio depois, depois, não, porque eles já estão recebendo o regulamento novo, desde o 8º período. Para eles, com quadros. Aqui, foi revista sem quadros, a gente avalia caso a caso.
Não se preocupem achando que não vai valer, que não vai poder ser usado. Mas se a revista tem quadros na plataforma Sucupira, automaticamente a gente está aceitando. Vocês vão incluir no modelo de formulário para arquivo, o arquivo publicado. Voltando. Trabalho completo publicado em anais de congresso regional, nacional ou internacional em coautoria com o professor, orientador. Também está valendo. Não é resumo publicado em congresso, mas arquivo completo. Resumo, não. Não é falar em congresso. É haver uma publicação oficial com o seu texto no formato de arquivo. Assim pode. Ok? Resumo, não. Ok, quanto a essa diferença, artigo publicado em revista com quadros, sim. Artigo publicado em revista sem quadros, a gente vê caso a caso. Artigo publicado em anais de um congresso local, não. Regional, nacional ou internacional, sim. Voltando, então. Caso o artigo seja indicado pelo orientador para publicação, poderá ser enviado pela coordenação para uma das revistas do SESMAC. Deixa eu esclarecer isso. O artigo ainda não foi publicado, mas ele foi escrito para o trabalho de curso. Tá? Foi escrito agora, depois do oitavo período, para ser avaliado agora. Não é um artigo publicado antes. Na avaliação, o artigo ficou legal, o orientador, a orientadora vai dizer, de repente, na avaliação, recomendo publicação. Seu artigo pressupõe sua autorização para ser encaminhado para uma das revistas do SESMAC. Tá? Se você não quiser, avisa antes ao orientador ou orientadora que não. Tá? E poderá acontecer isso. Tem que ter termo da orientação e tem que ter termo de isenção de responsabilidade. Se houver plágio, a responsabilidade é de quem escreveu, não é de quem orientou, não é da coordenação, não é minha, da Maricela. Okay? Elementos obrigatórios, já está no modelo que a gente fornece, não tem problema não. Nessa parte, isso não é problema. Monografia, ninguém vai fazer isso. Isso daqui, mínimo de 30 páginas, e cabe 30 cada uma. Não vai querer isso, por favor. Peça prático-processual, modalidade muito disputada. Quase todo mundo que me pergunta sobre trabalho de curso pergunta sobre essa modalidade. Então, preste atenção no regulamento a ela, porque ela é muito legal. Deve ter, no mínimo, 15 páginas, tá? Um espaço e meio, entre linhas. 12, aquelas coisas da BNT de sempre, tá? Porque senão, né, gente, aquela coisa. A gente ia ter só ação de cobrança sendo feita por todo mundo em 4, 5 páginas, um habeas corpus de 3 páginas. Ia ser uma beleza. Então, não. Como é que eu vou ter uma peça desse tamanho? Provavelmente um estágio feito em algum lugar. Você assinou. A gente avalia, a gente considera para poder incluir no seu trabalho de conclusão de curso. Tem que ter fundamentação dessa peça em lei, legislação, em doutrina e jurisprudência. Tem que ter. Quantos de cada um desses três? Quantos você precisou para você se fundamentar? Nós não vamos exigir 4 artigos de doutrina, 3 livros, não. É bom senso. É de acordo com o que você precisou para se fundamentar. Mas tem que ter lei, doutrina e jurisprudência para a gente considerar. E aí vem as partes obrigatórias que a gente vai ter nessa modalidade. Gente, surgiu alguma dúvida no que eu expliquei sobre a peça prático-processual? Se alguém estiver vendo isso gravado depois de hoje à noite, essa noite do dia 18 de março, e surgiu depois uma dúvida, manda para a Maricélia, manda para mim a sua dúvida, pelo Teams ou por e-mail, para a gente ver caso a caso, tá? E primeiro assiste isso aqui, depois lê o regulamento, depois, se a dúvida não ficou esclarecida, fala com a gente. Mas do pessoal que está ao vivo, eu vou encaminhando, vou prosseguindo. Se lembrou depois de uma dúvida, manda no chat ou liga o áudio em qualquer momento. Não me atrapalha, não. Juro que não me atrapalha fazer isso.
Temos uma modalidade que eu gosto muito, projeto de lei. Lembrem, a gente está um passo de ter concurso para a Câmara de Vereadores, Maceió, de vez em quando tem para o interior. Muita gente exerce a carreira de assessor parlamentar. Você não precisa que o projeto de lei tenha sido submetido pela Câmara. Não. Você só precisa fazer um projeto de lei. Ok? Mínimo de 15 laudas, fundamentação também, com menção das fontes e a proposta de conteúdo legal. Olha que já ficou um pouquinho diferente da fundamentação. Nem sempre, para o projeto de lei, precisa de jurisprudência. Talvez não seja doutrina, mas haverá outras fontes escritas para você citar. Depende de como você precisa trazer sua proposta. Relatório da atividade prática ou profissional. Você trabalha no judiciário e você quer usar o seu trabalho. Você trabalha em algum setor do Tribunal de Contas. Você quer usar o que você faz ali. O que é que você vai descrever? Essas 15 páginas aqui, você vai precisar trazer sua rotina do trabalho. É fundamental descrever sua rotina de trabalho. Do mesmo modo, para estágio, será também. Do mesmo modo, para extensão, será também. Grupo de estudo. Quais foram as atividades do grupo durante o ano em que você esteve? Aqui a gente tem uma mudança. Focos de evidências concretas da sua participação em atividades e reuniões. Você pode dizer, o grupo de estudos teve várias reuniões. Ok, você foi? Não, não fui nas reuniões, então você não participou. Mas eu estou lá, inscrito como membro. O que vai definir é a ação comprovada. Ok? Seja em núcleo, grupo de pesquisa, grupo de estudo, projeto de extensão, atividade voluntária, as evidências são fundamentais. Você tem 2 etapas, rotinas descritas passo a passo e comprovação de que você estava lá, nessas rotinas que você descreveu. Esse dia a dia da ação do seu relatório que você descreveu. Com isso, eu vou acelerar um pouquinho, porque eu descrevi de uma vez várias modalidades. Ok? Sempre a gente conta, tá, com ficha catalográfica envolvida. Venham com calma essa parte para a versão final do seu texto. Para isso, a gente tem um passo a passo para a ficha catalográfica. Ninguém se desespera sobre isso. Tá? Tudo que falar no regulamento sobre ficha catalográfica é depois que o relatório está pronto, para que ele possa ser registrado, catalogado por nós, online. Então, depois dele pronto, é que vai surgir essa ficha. A gente tem um passo a passo para ela. Isso não é preocupação agora, não. Você lê sua modalidade e vê se precisa disso. Ok? Relatório de liga acadêmica. Você fez parte de uma liga acadêmica por no mínimo 1 ano. Você prova no seu relatório sua participação, com fotos das atividades onde você esteve. Você descreve suas rotinas dentro da liga. E aí, está feito. Relatório de monitoria, por pelo menos 1 ano. Vai ser assinado pelo professor monitorado. Professor para quem você exercia monitoria. Você vai ter um relatório com fotos do que você fez durante a monitoria, que você desempenhou. Relatório de núcleo acadêmico. Temos o NAF, temos alguns núcleos aqui constituídos. Fez parte, mesma coisa que eu descrevi agora para comprovação. Rotinas, evidências comprovando participação, estarão ali. Iniciação científica tem relatório da iniciação científica, relatório final. Você anexa o relatório final da iniciação científica ao seu trabalho de conclusão do curso. Então, projeto de extensão universitária também tem relatório final. Se anexa o relatório final. Relatório de visita técnica guiada.
Vocês já tiveram a professora Socorro levando, a professora Ana Quilza levando para o TRT, mais de uma vez. Tiveram visita ao Tribunal de Justiça, com mais de um professor também sendo organizadas. E muitas das vezes, essas visitas têm suas fotos catalogadas no Instagram do curso. Vocês guardam. Você apareceu ali, você fez um trabalho para aquela atividade de uma disciplina, você agora aumenta um pouquinho, fundamenta mais um pouco, virou seu relatório para trabalho de conclusão de curso, com aquela visita feita durante o curso. Aquele professor ou aquela professora que foi responsável pela disciplina da visita vai ser seu orientador, vai ser sua orientadora agora. Isso é novidade. Então, conversem com o professor, caso ele não entenda que isso é modalidade de relatório de conclusão de curso. Eu tenho explicado para alguns, mas se surgir dúvida, tenho paciência e explico para eles também. E isso é modalidade nova, tá? Visita técnica guiada. Ok? Bom, o professor Jorge levou para uma comunidade quilombola. O professor Marcelo Jobim levou para uma nação indígena. Algum professor levou para a Bienal Internacional do Livro de Alagoas, como atividade do curso, havendo controle, avaliação. Está valendo? Tá, está valendo também. Está valendo. Se aquele professor se predispôs a assinar como orientador naquela atividade, durante o curso, está valendo também. Somos bastante flexíveis nesse nosso quesito. O que estiver fora dos exemplos que eu mencionei até agora, passa para a gente ver caso a caso. Tá? Mas, a princípio, qualquer tribunal, há um grupo que o professor José Marques vai levar em setembro, leva todo ano para Brasília. Está valendo? Está valendo, eu fui 2 vezes. Valendo. É só o professor que foi também se predispor para orientar. A professora Gislaine vai sim. O professor José Marques não é professor do nosso curso de Direito, mas a professora Gislaine é, e ela vai todo ano. Então, está valendo também. Quem esteve lá em uma das nossas viagens, fica a dica. Uma atividade válida. Bom, vejamos o que mais. Relatório de estágio. Leiam comigo, por favor, porque esse tópico é interessante. Consiste em atividade de natureza acadêmica, por no mínimo um caso, no qual o discente tenha atuado comprovadamente na condição de estagiário em algum dos núcleos do curso de Direito do SESMAC, ou entidade ou órgão conveniado com o SESMAC, ou escritório de advocacia conveniado. Não é por um ano, é por pelo menos um caso. A gente, às vezes, tem um estágio muito bom que dura menos de um ano. Eu tive assim na minha graduação. Então, depende só do professor assinar, só aceitar. Os professores orientadores dos núcleos, integrantes do núcleo de prática jurídica, núcleo de promoção e filiação, do Centro Judiciário de Cidadania, solução de conflitos do curso de Direito, são responsáveis pelo acompanhamento na elaboração do relatório técnico científico de estágio. Esses são os orientadores nessa atividade. Esses também são aqueles prioritários para orientar no caso de peça prática profissional. Por quê? Porque são aqueles que estão na prática. Então, mais facilmente vão orientar bem. Recomendo a todos que estejam vendo gravado ou estejam me vendo ao vivo, agora, e se quiserem uma dessas 2 modalidades, procurem prioritariamente professores da parte de estágio e disciplinas práticas. É bem melhor que seja por meio deles, nesses casos. Quer dizer que não pode nenhum outro? Não. Somente uma preferência. Somente uma preferência. Podem ser outros também. Há professores desde o primeiro período do curso que são advogados, que exercem carreiras jurídicas. Podem, então, na parte da peça prática profissional. Mas, na parte de estágio, no caso que você acompanhou, precisa ser de uma dessas atividades, de um desses grupos. Tá? Temos uma maior flexibilidade para essa prática profissional e para essa modalidade não. Vejamos o que mais. Relatório de trabalho voluntário assistencial. Comprova exercício na atividade por mínimo de um ano.
deve comprovar que você participou. Como fica aqui para orientação? Nós temos o acompanhamento de alguém que estava acompanhando você lá na atividade. Tá? Essa pessoa assinará. E um professor do nosso curso assinará como orientador, revisando a versão final do seu relatório. Nós temos uma maior flexibilidade sobre o professor não estar lá na atividade aqui. O que acontece? Temos alunos que fazem atividades vinculadas à igreja, com acompanhamento jurídico. A professora Helenice, na Cruz Vermelha Internacional. Temos várias atividades. Atenção, não estou falando em extensão universitária. Não estou falando disso. Estou falando de trabalho voluntário por pelo menos um ano. Essas situações, se nós temos algo que se vincula ao curso, eita, como é que vão saber se se vincula ou não? Pelo seu texto. A sua justificativa no relatório é que vai dizer. Então, seguindo. Antes de ir para a entrega e avaliação final, eu quero distinguir uma coisa, tá? Vejam bem. Todo semestre tem uma atividade de extensão curricular. O que conta aqui é a extensão comunitária ou integrada, a extensão que tem edital para o projeto do professor. A extensão, que é uma carga horária de cada semestre, não conta para trabalho. Se essa distinção não ficar clara, me avisa, meu, agora ou depois, tá? Entrega é totalmente online, de acordo com esse regulamento. Tem impressões, respeitando o meio ambiente. Está ficando bem claro que não vai ter nada impresso, empregado. Tá? E o termo da orientação para ser assinado pode ser pelo GovBR, assinatura online. É preferencial até, facilita bastante, todo mundo está vinculado a isso. Recomendo demais que ninguém venha com copiar e colar assinaturas. Por uma questão de LGPD, proteger vocês, segurança de vocês. Tá? Usamos isso de uma forma emergencial, muitas vezes na pandemia. Depois, para que a segurança digital da assinatura de vocês, usem a assinatura autenticada e recomendo aos orientadores também. Prioritariamente o GovBR, eu uso sempre. Todo mundo pode usar, é gratuito com o governo federal. Então, é muito importante cuidar da segurança de dados da gente. No início de cada semestre, será divulgado edital, você já tem, o que é esse edital? Aquela portaria que foi enviada para vocês, que eu vou abrir daqui a pouquinho. Tá? Em prazos para entrega das coisas. Por meio do e-mail institucional de vocês. Será entregue para o professor orientador. O professor orientador encaminha a versão final, valendo de 6 a 10. Esse valer menos de 6, ele não entrega, ele continua orientando, ele dispensa a orientação, manda para alguém. Tá? Mas ele só vai encaminhar para ter esse caminho de nota. A gente já deixa aí para ficar transparente. Ninguém está aqui querendo reprovar. O orientador só vai aceitar como versão final para ter essa pontuação. Vocês estão vendo? Está ficando claro isso? Bom. Após o professor orientador confirmar que se encontra 100% finalizado, é que você solicita a ficha catalográfica nesse link que estou mostrando. Você já tem isso, vocês têm regulamento. Após a inserção da ficha catalográfica na versão final, o professor encaminha para o e-mail que está aí, para a professora Maricele e para a biblioteca. O professor vai encaminhar a versão final para esses caminhos. Ok? E aí só depois vem a solicitação de colação legal. Fazendo compartilhamento, para poder compartilhar agora com vocês nossa portaria. Lembraram de alguma dúvida que foi mostrada até agora? Então, vamos lá. A resolução de nós agora. Resolução compartilhada. Abriu para vocês a resolução? Me confirma, por favor. Se pararem de me ouvir em algum momento, meu áudio falhar, me avisa. Por favor. Não quero fazer raiva, quem vai ver canal depois.
Tudo bem para ver o regulamento, gente? Está aparecendo? Agora não, não é mais o regulamento, agora é a resolução. Vai aparecer. Está aparecendo a resolução? Estou indo, viu, gente? Estou com a resolução. Sim, Ela vai. tem. Bom, apenas e tão somente, não tem dúvida, alunos dos 10º períodos que já integralizaram toda a carga horária poderão entregar os trabalhos de conclusão de curso. Até o dia 20 de maio, data de envio ao professor orientador ou avaliador. Para professores, dia 13 de junho, data final de envio, seu prazo de aluno. Prazo de aluno, 20 de maio. Prazo do professor, 13 de junho. É o prazo para enviar para a professora Maricela. Para evitar problema de comunicação, ficar o e-mail dela, o pessoal dela. Mas aí, ela recebendo, ela compartilha com ele. Como é que vai ser entregue? Junto com o formulário de avaliação pelo professor orientador. É obrigatório que a ficha catalográfica seja enviada no trabalho de conclusão do curso. Não se aceita sem ela. Mas só pensem nisso com a versão final concluída. Porque na ficha catalográfica consta um limite de páginas. Você não tem como dizer as páginas do seu relatório se ele está concluído. Fechou? O texto está prontinho. Aí você vai naquele link da Pergamon para emitir a ficha catalográfica. Não é complicado, só é chato. E é chato porque é feito pela primeira vez. Tudo que a gente faz pela primeira vez costuma ser chato. Não se incomodem, não se preocupem. Tudo é digital, tudo é online. E a biblioteca ajuda passo a passo. São muito atenciosos. O trabalho de curso enviado através do e-mail institucional pelo professor deverá estar aprovado com a pontuação atribuída entre as notas 6 e 10. Não atingiu a pontuação, não deverá ser enviado para o e-mail indicado. Simples assim. Ninguém se desespere achando, será que o professor vai reprovar? Se ele quiser reprovar, ele dispensa você, não vai querer nem orientar você, nem olhar para sua cara, vai ter raiva, vai pedir para outra pessoa orientar, vai pedir para mudar. Diz, olha, está indo bem, está legal, você faz um bom trabalho, mas ainda precisa mudar mais um pouquinho. Aí, normal. Normal. Vai sendo atencioso, vai mudando a versão, vai ficar tudo bem. Encaminhou. A questão agora é outra. Esse limite. Nós não queremos ninguém desesperado. Saúde mental, o que sobrou dela depois da pandemia, para todos nós, é o que mais importa nessa hora. Vou deixar tudo claro. Tá? O professor orientador vai ter uma ficha de avaliação, ela está pronta, fornecida aos professores orientadores já. Não é para vocês, é para eles. Não se preocupem com isso. Essa parte não se preocupe. É encaminhada diretamente para eles. O que é que vocês têm que se preocupar com a documentação? É só. Recapitulando. Termo de isenção de responsabilidade para o professor orientador assinar. Termo de orientação para o professor orientador assinar. A versão final do arquivo, depois que estiver tudo pronto. Fechou. Emite a ficha catalográfica e bota no texto. Tá? Bota lá no texto. Ela fica dentro do texto. Do relatório final. A ficha catalográfica. Tem uma página para ela que você vai deixar. Orientam direitinho isso lá no passo a passo da biblioteca. De minha parte e da professora Maricélia, essas eram nossas indicações nesse momento. Da parte de vocês, aqueles que estão aqui online nesse momento, alguma dúvida, gente? Tá tudo bem? Quem está vendo gravado, manda para a gente qualquer dúvida pelo Teams ou por e-mail. Pode encaminhar pelos representantes ou falar diretamente com a gente, quanto antes melhor, para vocês fazerem bem esses relatórios de vocês. Mas, se não houver mais dúvidas, eu vou encerrar aqui, terminar a gravação e deixo a gravação no meu canal no YouTube até amanhã, se eu conseguir deixar ainda hoje. Licença. E deixo lá no Google Classroom o link para o canal do YouTube. Não vou deixar pelo Teams, porque fica mais leve para todo mundo assistir. Serginho, tá ouvindo? Tá? Muda alguma observação? Eu vi bem aqui. Sim, é para saber se a gente já pode entregar para Sheila os dois. Tá tão baixinho para eu ver aqui. Sério?
Agora parece que melhorou do lado direito. Se a gente já pode entregar para a Sheila os 2 termos assinados. Olha, tá tudo pronto. Tá assinado. Você pode mandar. Tá bem. Seu orientador assinando tudo, você fala com ele. Você que vai ter que assinar, você que luta. Aí você pergunta para mim. Pergunta lá. Então, pode ser. E outro Então, aí eu ponto, digo, sim, pode. pediram para eu lhe questionar se quem escolher fazer uma peça, o processo precisa estar em curso, né? Ele não pode já ter sido transitado em julgado, no caso. Não tem problema não ter transitado em julgado. Tá bem. Seria uma maldade com o ritmo do judiciário brasileiro de exigir isso. Mas Você pode cuidado qualquer curso com o ou tem... passo a passo do regulamento. Escolher essa modalidade, leia com calma como o regulamento descreve o passo a passo dessa atividade. Pronto. Tá bem, era isso. Muito Eu obrigada. acho que vamos ter muito dessa modalidade. Ela é mais prática. Aí você vai enviar os Tudo. modelos, né? Quando enviar, eu já vou me livrar logo disso. A gente quer até a próxima semana ter modelo para isso, para facilitar ainda mais para vocês. Vão Tá escolhendo logo o caso, vão cuidando da orientação por hora. Você já escolheu o caso para peça prática profissional. E o modelo a gente cuida. O modelo é só depois copiar e colar, encaixar. Não, sim, isso foi a pergunta de outra pessoa. O meu eu vou usar um artigo nosso mesmo. Mas o que eu estou falando é sobre a parte da peça. Não se preocupem do modelo, ainda não temos. Nós vamos ter até a próxima semana, isso é tranquilo. Já Perfeito. cuida de tudo. Separa o caso, separa a fundamentação, tudo, deixa tudo bonitinho. E aí é só ajustar o modelo depois. Perfeito. Obrigada. Boa noite. Se alguma dúvida, tudo em paz. Então, gente, vou sair daqui, viu? Se não tiverem mais ninguém. Léo, quer falar alguma coisa? Não, depois eu queria falar com você e a Duda. É só pra gente... Beleza. Deixar marcado. Eu estou livre depois. Se qualquer coisa, podem me ligar. Eu desligando aqui. Só me dá uns 10 minutos para eu poder baixar as coisas aqui. Eu vou ter que olhar nas 3 abas para ver como eu faço por não ser meu computador. Depois de uns 10 minutinhos, estou à disposição. Vou agora encerrar aqui, viu, gente? Vou parar nossa gravação. Obrigado a quem assistiu até agora. Obrigado a quem viu gravado até agora. Obrigado a atenção.